Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos hoje ao Papo de Engenheiro, que na verdade não será papo de engenheiro, será papos de engenheiras. Em alusão ao Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, nós estamos aqui para entrevistar três grandes mulheres da engenharia do nosso estado e que têm uma contribuição enorme para o sistema Confea Crea Mútua, que é a Luciana, a Natália e a Alessandra. E a gente tem que reconhecer de fato, a competência e o protagonismo das mulheres do nosso sistema. E aí, para começar esse bate-papo agora, eu vou começar com a Luciana, né? A gente vai fazer uma pergunta para ela, o que é que levou ela, né, de fato, a ser engenheira? O que é que te levou, Luciana, a ser engenheira? Olá, pessoal. Eu sou a Luciana, sou formada em engenharia civil, mas antes disso, minha trajetória iniciou com o curso de edificações. Não sou maranhense, sou baiana, e estudei em Petrolina, Pernambuco, e aí me formei desde 1998. E de lá para cá, eu sempre tive certeza do que eu queria, que era ser engenheira civil. Trabalhar dentro de obra, trabalhar com operários, enfim. Então, isso era a certeza que eu tinha. E que eu costumo dizer que o meu trabalho não é trabalho, porque é algo que eu faço com tanto prazer, e ao longo desses anos todos a gente vem desenvolvendo, que eu digo que eu busco resultados, eu busco estar sempre envolvida com as atividades que eu tento fazer bem feito e preservar o meu nome como profissional, e vou plantando aí ao longo desses anos e colhendo bons frutos. Olha, gente, vale lembrar que ela é engenheira de obra, hein? Ela toma conta de várias obras aqui dentro do nosso estado e pulso forte, mulher na obra, viu? Não é isso, Luciana? Isso mesmo, gente, e é com muito prazer que eu faço isso. Já E agora, gerenciei obras. e isso aqui é importante, né? As pessoas precisam mostrar, principalmente as mulheres, o quanto elas têm sido importantes para a engenharia e agronomia e geociência do nosso estado, conduzindo, né, diversas obras, diversos serviços de engenharia, como você tem conduzido, né? E mais tarde a gente conversa mais um pouco do trabalho dela também dentro do CREA, tá, gente? E eu passo a bola agora, né, para nossa amiga Natália, para ela se apresentar. Também professora Natália, viu, gente? Bom, primeiramente agradecer, Wesley, pelo convite e principalmente por estar do lado de mulheres também que têm um currículo tão bom, né, tão importante, e são referências no estado também, como o Wesley falou. Bom, meu nome é Natália Pinheiro, engenheira ambiental, mãe do Paulo, Davi, esposa do Paulo. E a minha trajetória com a engenharia, eu não digo que foi por acaso, que eu não acredito em nada por acaso, né? Mas ela começou através da época do Cefet, né? Em que eu também não tinha pretensão em fazer curso técnico. A minha área, eu queria muito fazer biologia, fiz vestibular para biologia e passei. E por algumas ocasiões familiares, eu acabei não indo para a área de biologia. E um professor chegou e me falou: Olha, tá tendo um curso técnico, vai ter seletivo, faz. E aí eu fui fazer e eu fiz para técnico em meio ambiente. Não tinha nenhuma pretensão nem de entrar no Cefet, mas eu fiz e passei. E ali me apresentaram não só o curso técnico, mas a engenharia ambiental. Foi a partir daí que me deu o desejo de ir para a área de engenharia, que eu não fazia ideia de que mundo era esse, mas eu a conheci através do curso técnico. Então foi assim que foi a minha trajetória. E aí é uma área que eu me apaixonei. Eu tenho muito amor pela engenharia ambiental, mas precisamente pela área de saneamento, que sempre foi o meu xodó. Aí é legal de falar que ela também, o amor dela não está só na engenharia ambiental na prática, né? Ela é professora, foi professora, formou vários engenheiros ambientais aqui no nosso estado. Hoje ocupa um cargo na Companhia de Águas e Saneamento do nosso estado, a CAEMA, que a primeira vez é ocupado por uma mulher. Então, o quão é importante reconhecer de fato a competência e o protagonismo de vocês nesses espaços, né? E mais lá na frente a gente vai conversar um pouco sobre a professora Natália também e a engenheira ambiental Natália, né? Para quem não sabe, ela é professora engenheira. E eu vou passar a bola para nossa amiga Alessandra, outra engenheira ambiental, mas eu vou deixar que elas se apresentem para vocês entenderem por que que eu convidei essas três mulheres para conversar aqui um pouquinho sobre engenharia, agronomia e geociências. Pois é, gente. Muito obrigada, Wesley, pelo convite. E, diferente das meninas que tiveram um curso técnico inicialmente, eu comecei tardiamente o meu estudo. Eu comecei em 2000,
2010, a parte de engenharia, iniciei com pedagogia, e aí no meio do percurso eu decidi por engenharia. Sempre gostei do cuidado com o meio ambiente, e quando eu fui ler direito toda a carga horária, né, dela, como era a engenharia ambiental, eu disse, pronto, é isso que eu quero para a minha vida. E aí me encantei pelo curso, e de lá para cá eu vim tentando aplicar tudo que eu aprendi dentro da minha vida e do meu trabalho. Vocês estão vendo porque elas são especiais, né, gente? E assim, continuando aqui com mais perguntas nesse primeiro bloco, né? Eu não posso deixar de perguntar para Luciana, né? o- Quando ela iniciou sua carreira, você imaginava também que se tornaria uma liderança dentro do programa Mulher? Você imaginava que um dia você seria do programa Mulher? Que um dia teria um programa Mulher no sistema Confea, CREA e Mútua? Não, na verdade não. Eu sempre soube que eu queria vencer e alcançar muito mais além do que eu já tinha. Então eu sempre tinha muita certeza de vencer. Eu não sabia onde chegaria. Mas assim, eu vinha, como eu digo, eu venho plantando com muita segurança tudo que eu faço, com muita certeza nos meios aí que eu venho lidando dia a dia. E o programa Mulher é algo que eu falo com muito amor, muita gratidão, porque me deu a oportunidade de conhecer mulheres maravilhosas dentro da engenharia, que isso a gente vem, eu entrei em 2021 no Programa Mulher. O Programa Mulher, ele, na verdade, foi fundado em 2019, certo? E aí, em 2021, eu fui convidada pelo presidente Luiz para assumir a coordenação. E aí a gente começou a implantar aqui o Programa Mulher, que depois a gente teve a honra de ser coordenado pela Natália também. E ao longo desses anos, como coordenadora, como fazendo parte do comitê gestor, é algo que a gente vem trabalhando, acolhendo profissionais, trazendo, juntando cada vez mais, onde a gente pensa que as mulheres hoje mais unidas são mais fortes. E é essa a nossa maior intenção. É simplesmente a gente juntar cada vez mais, uma ajudar a outra, acolher a outra, dar o suporte necessário para que uma segure na mão da outra e a gente consiga continuar firme nessa caminhada. Na verdade, aqui a gente tem duas gerações de coordenações do programa Mulher, né? Luciana foi a primeira coordenadora do programa Mulher no Maranhão. Nós fizemos a adesão por meio do presidente Luiz Plessis em 2021 ao programa, que foi coordenado primeiramente por Luciana, né? E aí depois coordenado por Natália, juntamente com a Alessandra, né? E aí Luciana retorna para a coordenação juntamente com a nossa conselheira federal Vanessa, para tocar esse programa que todo mundo sabe que é do meu coração, né? Nós fizemos um trabalho enorme para interiorizar o programa. Hoje o programa está em mais municípios do que na sede em São Luís, né? Já fizemos eventos em Caxias, em Bacabal, em Imperatriz, Santo Inês, né? E a tendência é a gente estender esse programa porque a gente vê que é um programa que realmente merece atenção. A gente precisa que a sociedade entenda o quão vocês são importantes para a engenharia e agronomia e geociência do nosso estado, né? E dando continuidade às perguntas, né? Vamos perguntar para a Natália. Qual foi o momento da sua carreira que fez você perceber que estava no caminho certo, Natália? Eu vou dizer assim que teve um start para mim, eu sempre dou esse exemplo, né? É, eu trabalhando ainda não estava ainda exercendo a engenharia, eu entrei no saneamento como operadora, através de concurso público, e eu fui a primeira operadora mulher, porque eu passei em primeiro lugar, né, na época. Então, não tinham mulheres como operadoras dos sistemas de água e de esgoto no saneamento aqui no Maranhão. E quando eu vivenciei esse período, eu sempre me vitimizava. Eu me lembro que eu sempre dizia isso, e eu chegava, sempre falava em casa, né? Eu sempre compartilho muito da minha vida com meu marido. E eu sempre dizia a ele: olha, as pessoas chegam no local, não me veem como uma operadora, me veem apenas como uma mulher, uma figura ali, como uma pessoa que não, como se não conhecesse aquilo que está fazendo. E ele me disse: Natália, você precisa virar a chave. Você precisa ter uma atitude diferente. Na hora que alguém lhe conduzir dessa forma, você diz: não, eu sei, eu posso lhe conduzir aqui, eu posso lhe dar informação, eu sei como dar essa informação, porque realmente a gente tem propriedade daquilo que trabalha. E eu digo que ele me ajudou muito, como ele sempre ouvia as minhas dores, e ele deu o start para que na minha cabeça eu mudasse o meu entendimento
da minha função dentro do saneamento. E eu acho que isso foi muito importante. Ali eu comecei a entender o meu papel e eu comecei a me olhar, né? Então eu precisei de uma pessoa que fizesse isso por mim, né? E eu sou muito grata ao meu esposo por isso, né? E aí, a partir daí, a minha vida mudou completamente em termos profissionais, né, como operadora. Depois, quando eu formei em engenharia, eu já estava trabalhando na Caima, entrei na companhia com 19 anos. E então, tudo isso foi mudando a minha vida, foi conduzindo de forma diferente. Eu acho que a primeira mudança tem que acontecer dentro da nossa mente. Fala um pouquinho agora desse cargo que tu ocupa na companhia e que é um cargo que pela primeira vez na história da companhia, né, é ocupado por uma mulher, para que as pessoas entendam a importância que vocês têm para a nossa engenharia, principalmente no saneamento. Pronto. Quando eu comecei com cargo de liderança, eu entrei primeiro numa coordenadoria, que cuidava do tratamento da região metropolitana. Depois eu fui para o primeiro cargo ocupado por uma mulher, que era a gerência de produção de água do sistema metropolitano. Então, eu cuidava tanto da produção de água quanto do tratamento. Então, foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Só que, depois de um certo tempo, eu tive uma oportunidade de estar à frente da Superintendência Norte da CAEMA. Então, é uma superintendência que cuida de operação e manutenção de 32 municípios, incluindo capital, regional de Pinheiro e regional de Barreirinhas. Então, a gente está em 32 municípios operando e fazendo manutenção de sistema de abastecimento de água e de esgoto. E também é a primeira vez que esse cargo é ocupado por uma mulher dentro da companhia de saneamento. Isso me deixa feliz demais e o quão importante reconhecer o trabalho de vocês. E agora a pergunta é para a Alessandra. Qual foi o maior aprendizado de sua trajetória até hoje na engenharia ambiental, Alessandra? Nossa Senhora, é complexo, porque a gente vem por etapas, né? Vai ultrapassando, quebrando algumas barreiras. E eu gosto de citar do momento que eu estou agora. O cargo que eu ocupo hoje sempre foi ocupado por farmacêuticos. Então, foi dada a oportunidade para que eu fosse a encarregada do Núcleo de Produtos e Ambiente do Instituto Oswaldo Cruz, que é o nosso LACEN do estado do Maranhão, e para eu assumir essa responsabilidade de gestão. Então, uma engenheira ambiental é a primeira vez que ocupa esse espaço lá. Legal. Então, assim, para mim foi um desafio muito grande. Quando eu fui convidada, aí eu disse para Dr. Lídio, que foi quem me convidou, ele disse: doutor, mas eu não entendo da parte analítica. Senão, Alessandra, eu quero que alguém que entenda sobre o meio ambiente e que faça a gestão do núcleo. E foi isso que me proporcionou estar onde eu estou até hoje. Cara, é interessante perceber, né, que cada história aqui é única, né? Mas todas têm algo em comum, a determinação, tá? E aí, dando continuidade ao nosso podcast, entrando no bloco 2, né? São os desafios das mulheres na engenharia, que a gente sabe que são muitos, né? Eu vou começar com uma pergunta que vai ser feita para todas e aí a gente começa na mesma ordem com Luciana. Mesmo com tantos avanços, sabemos que a engenharia ainda possui desafios relacionados à presença feminina. Quais mudanças vocês perceberam nos últimos anos? A gente comparar aí 98 para 2026, a gente percebe que teve uma evolução significativa em tudo isso. E que, de uma certa forma, eu penso que nos beneficia no que sentido? Hoje, eu não costumo dizer que nós somos vítimas. Hoje a gente tem poder, né, de decisão, a gente pode fazer isso e deve fazer isso. A gente exige respeito no canteiro de obra, digo porque eu trabalho em canteiro de obra, então, lidar com homens, né, um local que é predominantemente masculino, e a gente está lá à frente, como eu já gerenciei obras com mais de 30, 40 funcionários, onde só eu era mulher. Isso nunca me intimidou, isso nunca me deixou menor diante deles. Mas eu sempre os respeitei, né? Então, claro que eu tinha a retribuição do respeito. Então, a minha segurança com relação ao trabalho que eu venho desenvolvendo, passando segurança para os profissionais que eu vinha comandando, no bom sentido, isso facilitou bastante trabalhar ao longo desses anos, e isso vem evoluindo ao longo de tudo isso.
Porque hoje nós não somos mais as vítimas, nós somos as mulheres que podemos, que queremos e que fazemos. E é interessante a gente comentar, né, que o nosso programa Mulher no Maranhão e acredito que no Brasil todo, a gente tem trabalhado o empoderamento da profissional da engenharia agronomia e geociências e não o vitimismo. Isso é legal demais. Mas eu tenho mais uma pergunta para ti. Existe algum desafio que marcou a tua trajetória profissional e que você gostaria de compartilhar? Existe. É uma pergunta difícil, porque nessa trajetória toda aí não foi a gente não está falando aqui de 10 anos, a gente está falando aqui de um tempinho um pouco maior. Mas a gente eu tive alguns desafios, sim. E um deles, é muito marcante, foi exatamente quando eu precisei lidar com o maior número possível de profissionais juntos. Então, eu já tive algumas experiências que, embora eu tivesse medo por dentro, eu não passei isso adiante. Mas eu já fui, em alguns momentos, meio que confrontadas por funcionários, um profissional, e aí mulher não manda em mim, e eu mando, mas de uma forma muito delicada, diz, não, você vai fazer esse serviço porque eu quero que você faça. Então, já tive, na verdade, essa surpresa de respostas mais ou menos assim. Mas eu sempre tratei o funcionário da mesma forma que eu trato qualquer pessoa. O meu tom de voz normalmente é esse, eu não mudo. Eu passo uma atividade, eu cobro a atividade, mas é conversando. E aí eu acho que não tem como dar errado, porque a gente está respeitando e em troca a gente recebe o respeito. De vez em quando a gente se assusta com alguma resposta mais ou menos como essa, mas a gente vai tentando lidar e aí vai conquistando a confiança do funcionário. Tem mais uma pergunta para você. O que ainda precisa avançar para termos um ambiente mais inclusivo para as mulheres nas engenharias? A gente ainda tem muito o que trabalhar, porque o ambiente nosso da engenharia tem muitos homens. E querendo ou não, embora a gente fale muito sobre isso, ainda existem muitos homens machistas, muitos homens que não acreditam e não confiam no trabalho da mulher. E isso realmente é algo que precisa melhorar. Por isso que eu digo que o nosso programa Mulher, o nosso sistema, ele não é só para mulheres, mas a gente precisa também ampliar para o público masculino. Porque eles vão entender e vão presenciar e vão se sentir mais seguros quando a gente ver o nosso trabalho. Conversando com vocês aqui, eu lembrei da nossa colega, engenheira e amiga Madalena, né? Ela foi a primeira engenheira maranhense a estagiar na Eletronorte quando a Eletronorte não tinha banheiro feminino, né? E o quanto isso já evoluiu e que precisa evoluir mais ainda, né? Porque engenharia é para todos, né? Todos e todas. As mesmas perguntas que eu fiz para a Luciana, eu vou fazer para nossa amiga Natália. Natália, com tantos avanços que sabemos que a engenharia ainda possui, que existem de vários desafios relacionados à presença feminina. Quais são as mudanças que você já percebeu nesses últimos anos? O que eu percebi, mais mulheres fazendo engenharia. Isso porque a gente está com um público novo trabalhando com saneamento e a gente tem várias mulheres já trabalhando em diversas áreas da engenharia. Então, eu vejo que há uma mudança com relação a isso. Se a gente comparar os anos anteriores, a gente está tendo um aumento, né, nesses números. O próprio fato de dizer que há um tempo atrás não existia um banheiro no canteiro de obras e hoje você já vê isso, a gente também tem uma evolução. A gente pensa que não, mas é uma evolução, Lógico, é um com reconhecimento de que certeza. esse espaço é um espaço múltiplo e que a gente precisa respeitar as pessoas que ali estão e conhecer as particularidades. Então, eu consigo também ver já essa mudança no cenário, né? Mas muita coisa ainda precisa melhorar ainda, mas a gente consegue já ver. E a outra questão é que há um tempo atrás a gente se sentia só. Eu, pelo menos, foi esse o cenário que eu vivi. É um cenário sozinha, tendo que aprender com as dificuldades, a ser resiliente. Então, eu passei por isso só. E hoje a gente consegue ver que, principalmente aqui dentro, já falando do nosso sistema, que a gente tem um programa Mulher,
que há um tempo atrás a gente não tinha. E eu consigo ver claramente que as pessoas, desde das estudantes, elas já têm conhecimento que existe o Programa Mulher, que existe o CREA Júnior, que são 2 programas fortes que a gente tem dentro do sistema e que estão aí para somar. Então, eu vejo isso como um ponto positivo e como uma evolução dentro desse período. E assim, escutando tu comentar, eu lembrei aqui do grande trabalho que o professor Carlos Ronielto faz à frente do curso de Engenharia Mecânica, que ele tem um programa que incentiva lá na base, no ensino médio, que as mulheres façam engenharia mecânica, né? Eu sou engenheiro mecânico, na minha época de faculdade eu só tinha uma colega na turma, então esse trabalho também das academias é muito importante para que fomente mais mulheres na engenharia, né? E assim, a gente tem que levar em consideração muitos fatores importantes que vêm acontecendo no decorrer do tempo, como o Programa Mulher, né, que tem incentivado. E assim, a participação de vocês no plenário do CREA é importante, para quem não sabe, né, nos meus 2 anos de gestão, eu tive como vice-presidentes mulheres, a Natália, e no último ano agora, a Luciana, né? A gente tem coordenadoras de câmaras mulheres, né? E a gente sabe que hoje, a nível de números, as mulheres correspondem a 17% dos profissionais aqui no Maranhão. Isso precisa aumentar. E aí já existe um trabalho feito pelo professor Carlos Ronielto lá na UEMA. É importante que as outras academias façam, incentivando lá na base, para que mais mulheres façam engenharia. E claro, e quando elas estiverem lá, a gente possa dar todo o respeito que elas merecem, a atenção que elas merecem, porque são profissionais como todos os outros, né? E assim, dando continuidade, existe algum desafio que marcou sua trajetória profissional e que você gostaria de compartilhar? O maior desafio que eu posso compartilhar na engenharia foi quando assumi a Superintendência Norte, porque a amplitude aumentou, né? Houve um aumento, né, da visibilidade também, isso faz diferença. Você vai liderar mais de 500 funcionários diretos, além também dos funcionários das contratadas. Então, a gente tem uma amplitude aí considerável. Então, esses olhares acabam que colocam em teste. Essa menina dá conta? Então, fui muito chamada de menina. Mas não no sentido de desprezo, né? De diminuição. Mas eu consegui ver que ao longo dos anos que eu venho assumir a superintendência, que esse cenário mudou. Que essa menina, as pessoas passaram a ver de forma diferente. E aí faz muita diferença a questão da nossa postura, como profissional, como mulher, como pessoa. E eu acho que isso acabou que mudou o cenário. Eu não sinto mais como eu senti isso mais no início do processo da Superintendência Norte. Na verdade, isso para mim chama-se reconhecimento da sua competência, né? E a Com gente tem mais certeza. uma pergunta para ti. O que você acha que precisa avançar em termos de ambiente mais inclusivo para as mulheres nas engenharias? O que a gente precisa avançar para a gente ter ambientes mais inclusivos? Primeiro que a gente precisa, para ter inclusão, a gente precisa olhar o ser humano, olhar para o ser humano. E eu acho que isso vai fazer a diferença, né, na inclusão. Hoje a gente está falando muito na questão da mulher para a gente ser vista, até como ser humano. Então, quando a gente fala em amar ao próximo, eu acho que isso é o resumo de tudo, porque aí eu vou conseguir entender o que aquela pessoa está precisando, qual é a particularidade dela, e que cada pessoa é um universo. Eu aprendi isso há poucos dias, cada pessoa é um universo, com a nossa amiga Virgínia. Verdade. E as mesmas perguntas a gente vai passar agora para nossa amiga Alessandra. Alessandra, conta para a gente, mesmo com tantos avanços, sabemos que a engenharia ainda possui desafios relacionados à presença feminina. Quais mudanças você percebeu no decorrer dos anos? Olha, eu vou bem para o nosso sistema quando você adentrou também no sistema, que a gente ficou mais próximo. Eu vejo em relação ao programa Mulher o quanto ele cresceu e o fato de ter mais cursos para os profissionais. Então, isso vai contribuir e muito para o crescimento. E eu acredito que com a sua nova gestão, que Deus abençoando, você há de retornar Amém. para a presidência, eu acredito que, vendo que isso está dando certo, com certeza você vai ampliar. O programa Mulher, a gente esteve junto aqui, eu e Natália estivemos
a Luciana, que está hoje na direção, a gente vê o programa Mulher com muito carinho por conta da necessidade que todas as profissionais que estão em lugares tão distintos do nosso estado, nós temos 217 municípios e você conseguiu melhorar, ampliando um pouco mais, deixando mais próximo dos profissionais, mas isso precisa ser ampliado ainda mais para que essas pessoas consigam visualizar o quanto o programa Mulher pode ajudar nesse sentido. Então, o fato delas buscarem se profissionalizar ainda mais vai mostrar a capacidade que elas têm dentro do mercado de trabalho. Não vai existir essa história que há tanto tempo muitos ainda martelam do vitimismo. É porque ela tem que ter o cargo porque ela é mulher. Não, não é porque ela é mulher, é porque ela é competente, porque ela está estudando, ela está buscando, ela está correndo atrás do sol dela. Então, esse sol é através do estudo. E isso você tem buscado colocar no sistema, tanto através do programa Mulher, como através do curso de formação contínua. Então, eu espero que isso continue ainda mais, que isto aumente, consiga realmente chegar aos nossos 217 municípios, para que esses profissionais tenham essa oportunidade. E assim, eu tenho acompanhado, né, a vida das profissionais de engenharia nas redes sociais, eu fico feliz, né? Eu sempre dou esse exemplo, Ronieli sabe o tanto que eu dou esse exemplo. Eu tava para comprar uma tinta lá de casa, para pintar a parede lá de casa, mas foi uma tinta manipulada. A pessoa que me vendeu a casa não tinha mais o código da tinta e eu assisti uma postagem da engenheira Ronieli no Instagram dela mostrando como é que eu ia identificar a cor da tinta correta para comprar. Eu descasquei a parede do jeito que ela ensinou e assim eu levei, né, para comprar tinta e comprei, consegui adequar direitinho. Então, assim, fora as outras colegas nossas profissionais que têm utilizado, inclusive, a rede social, o marketing pessoal para divulgar o seu trabalho, que isso que é importante, né? Mulher na engenharia não é vitimismo, é competência, é sabedoria, é desenvolvimento no nosso estado, e eu sempre digo isso, né? Até o programa Mulher é um programa do meu coração, eu não escondo isso de ninguém, como o programa do CREA Júnior, e a gente vai investir porque a gente precisa realmente interiorizar mais o programa. Tem muitas colegas profissionais no interior do estado, nessas minhas andanças no interior do estado, eu tenho percebido o quanto aumentou a quantidade de profissionais mulheres na engenharia. Eu fico cada vez mais impressionado e a gente tem que trazer elas para cá, mostrar o trabalho delas para que as pessoas entendam que tem muita mulher competente no nosso mercado e ocupando cargos extremamente de decisão, cargos importantes dentro do nosso estado, né? E aí vai mais uma pergunta para ti, Alessandra. Existe algum desafio que marcou tua trajetória profissional e você gostaria de compartilhar com a gente? Eu acho que foi o fato de assumir o núcleo. Para mim, assim, foi. Eu não cheguei a externar tanto, eu falei isso para o meu gestor, meu diretor-geral, mas aquilo ali para mim foi um choque. Eu digo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta desse trabalho? E respeitando a indicação que foi do professor Paulo Viles e do professor Maurício, né, que me indicaram, eu disse, eu vou falhar com eles, eu não posso falhar. Então vinha aquela responsabilidade, eu fui correr atrás, fui estudar e fui tentar me capacitar e ainda estou trabalhando junto com o Instituto. Então são desafios que a gente se propõe enquanto mulher, enquanto engenheira, está sempre estudando, se qualificando. Na sua concepção, né? O que ainda precisa avançar em termos de ambientes mais inclusivos para as mulheres na engenharia? Eu acho assim que eu vim de uma decisão, participei na Conferência Nacional, onde a gente buscou legislações, leis que garantam esse direito. E eu fui uma das representantes daqui do nosso estado para lá. Então, as políticas públicas, elas vêm de cima para baixo. Então, eu acredito que a gente tem que olhar essas políticas públicas e tentar cobrar, de fato, que elas aconteçam. Então, assim, eu espero, o que eu vi no início do teu mandato, que foi Luciana como vice, depois a Natália como vice, cargo de direção, como estava a nossa colega que também era Stephanie, que estava lá dentro. Então, eu espero, não por dizer assim, é a Stephanie, a Natália, a Luciana, não. Eu espero que o CREA seja esse exemplo de mostrar que as mulheres têm competência nos cargos de
confiança não é confiança no sentido de confiar, é no sentido de competência, de cargos de decisão. Então, eu espero que tenha essa oportunidade no seu próximo mandato novamente, para que eu veja novamente que esse já no final eu fiquei triste que eu vi poucas mulheres, mas eu espero que no seu próximo mandato a gente possa renovar essa força, porque são nesses cargos de decisão que todas as mulheres se inspiram. Eu posso um dia chegar lá também, um dia eu vou estar lá, eu vou estar sentada nessa cadeira, eu vou estar dando uma entrevista lá junto com a Wesley, falando do meu trabalho. Então, eu espero que as mulheres do nosso sistema aproveitem o programa Mulher, que onde diz que ela pode fazer a propaganda do trabalho dela, aproveitar essa janela. Hoje a internet está aí para isso, para que a gente tenha essa oportunidade, né? Então, aproveitem isso e fica o convite para todas elas aproveitarem a oportunidade que o sistema CREA E é Confé bom está a gente dando. lembrar uma coisa, né? Para compor o plenário do CREA Maranhão ou de qualquer CREA do Brasil, precisa estar afiliado a uma entidade de classe. Então, acho que é um trabalho que vocês do Programa Mulher precisam fazer também hoje, é incentivar que as nossas colegas profissionais da engenharia, agronomia e geociência se filiem nas entidades de classe, para que elas possam ser futuras representantes dessas entidades no plenário do CONFEA, porque hoje, e do CREA, porque hoje só se consegue estar lá dentro do plenário como conselheira a partir de entidade de classe. E vale lembrar, né, que atualmente também a nossa presidente em exercício do CONFEA, Ana Dalgisa, é uma mulher ex-presidente do CREA do Rio Grande do Norte. Ela também, maravilhosa. hoje, atualmente, conselheira federal. Então, assim, nós temos também no nosso CONFEA lá uma representante feminina que hoje é a vice-coordenadora do Programa Mulher no Maranhão, a Vanessa Oliveira. Então, assim, é um trabalho que a gente tem feito, de muito longe a gente já vê, mas a gente precisa também fazer esse trabalho dentro das entidades de classe, fazer com que elas se filiem às entidades de classe para que elas possam vir conselheiras. Eu tenho dito muito isso, a gente precisa fazer isso, né? Felizmente, além dos desafios, né, também temos iniciativas importantes para fortalecer a participação, isso é legal, né? E aí agora a gente vai começar, de fato, o bloco número 3, que fala do Programa Mulher, né? E a pergunta vai ser sempre na mesma ordem, né? Atualmente, para a nossa coordenadora do Programa Mulher, Luciana, você acompanha o Programa Mulher desde o início. Como você avalia a evolução desse trabalho ao longo desses anos? Muito boa. Na verdade, a gente vem trabalhando, né, vem plantando aí ao longo desses anos, e no início a gente ainda estava divulgando o programa, então ele não tinha, as profissionais ainda não tinham acesso a essas informações. Então, alguns estados ainda nem tinham coordenadoras quando a gente começou. E não começou como coordenadora, começou como presidente do Programa Mulher, que eu procurando esses documentos outro dia, eu vi que tinha uma portaria com essa nomenclatura. E aí a gente foi tentando ampliar, e hoje, comparando com, claro, em 2021, a gente tem um número significativo de profissionais, com a intenção, claro, de cada vez mais dar todo um apoio. Eu digo, como eu costumo falar, algumas me procuram no privado, e eu costumo falar que sintam-se acolhidas, porque a gente está ali exatamente para isso, para ajudá-las no que for preciso, direcioná-las. Eu gosto de falar muito sobre mulheres do Programa Mulher, porque aquelas mulheres são mulheres fortes. São mulheres que a gente sabe, algumas a gente conhece um pouco mais e sabe a trajetória. São mulheres que venceram, são mulheres que vencem, porque a gente que é mulher, a gente sabe vencer todos os dias. É uma batalha diária. É ser mãe, é ser esposa, é ser uma profissional, então é muita coisa. A gente chega no final de uma noite, aí a gente já está cansado, e aí a gente ainda tem que ir mais um turno Ainda ali tem um adiante, turno, né? eu ia dizer, ainda E tem aí um a gente turno. é forte. De vez em quando eu digo, não, eu tô querendo cansar, eu digo, não, eu não posso me dar esse prazer de cansar, eu tenho que continuar. E é assim que eu percebo que são as mulheres do Programa Mulher. E faço muita propaganda. Quem não está, participe. Por quê? Porque a gente manda um currículo para um colega, quando alguém pede um serviço, a gente indica, eu costumo indicar mulheres. E eu já falei, eu tenho 4 mulheres, 3 mulheres engenheiras que trabalham comigo. E voltando só um pouquinho da trajetória, que eu digo que o que eu estou passando hoje, que eu fui servidora, fui funcionária por muito tempo, que hoje eu tenho minha própria empresa, e eu costumo dizer para essas mulheres, se eu conseguir, qualquer uma de vocês consegue. Porque a gente luta e a gente luta muito. A gente trabalha muito. Então a gente costuma colher bons frutos daquilo que a gente planta. E o empreendedorismo é uma coisa que a gente precisa aprender na nossa profissão. Eu tenho dito muito que a gente precisa aprender a se vender mais, né, no bom sentido, para que a gente possa de fato ocupar o nosso local no mercado,
no nosso estado e que as pessoas entendam qual é a importância que a engenharia e a agronomia e geociências têm no nosso estado. Isso aí é um discurso de sempre, eu sempre tenho falado isso para os colegas profissionais, né? Mas agora a pergunta vai para a Natália, né? Você também atuou como coordenadora. O que mais lhe marcou nessa experiência? O programa Mulher, sou até suspeita em falar, porque assim Verdade. como o presidente sempre fala, que é o programa do coração dele, assim como o CREA Júnior, eu também sou da mesma pegada. Agora, coordenando também o CREA Júnior, a comissão do CREA Júnior, dentro do CREA, também é outro programa que também está dentro do meu coração. E o programa Mulher, ele marcou muito a minha trajetória. Porque quando eu o conheci foi quando eu entrei como conselheira e eu não sabia que existia o programa Mulher. E a Luciana, na época coordenando, ela fez um evento que me chamou muita atenção. Reconhecer aquelas profissionais, como algumas receberam um reconhecimento na época, acho que foi a engenheira Madalena, a primeira engenheira do Eu lembro, Maranhão, que estava presente inclusive também. trabalhou na CAEMA também com É, saneamento, que é a engenheira Lúcia. Então, aquilo foi um momento que eu conheci o programa Mulher naquele dia. E ali eu fiquei curiosa para entender o que era o programa Mulher. Só que, naquela época, aquele evento foi tão grandioso, ele lotou o plenário do CREA Maranhão e aquilo me marcou. Digo, gente, essas mulheres passaram por tantos desafios e a gente ainda continua passando, né? Então a gente precisa ajudar as pessoas, ajudar essas mulheres também que estão passando pela mesma situação. E o programa Mulher me marcou muito a minha trajetória. E o que eu acho assim que foi muito legal no programa, Wesley, foi levar ele para o interior do estado. Acho que isso foi muito legal. Sair de São Luís, ir para Santa Inês, ir para Presidente Dutra, Luiz Domingues, Bacabal, Imperatriz, e agora, por último, Caxias, né? Eu acho que eu posso até ter esquecido algum município aqui, mas a gente conseguiu isso através muito do seu trabalho, porque já existiam bases ali que a gente escolheu esses locais porque já existiam inspetoras, engenheiras, que poderiam fazer esse trabalho de multiplicação também. E isso foi um diferencial muito na sua gestão, por ter olhado por já ter pessoas naqueles locais estratégicos, também Balsas, né? Esqueci de Balsas, que tem a Geiva. Então, a gente já tinha essas engenheiras nessas localidades que poderiam fazer diferença, que já estavam na liderança do CREA como inspetoras, ou que já eram profissionais ali de liderança naquela região e conseguiram nos ajudar para expandir o programa Mulher. E a gente vê que hoje o programa ele tem uma amplitude, um reconhecimento dentro do sistema, e isso acho que foi uma das coisas que muito nos marcou, conhecer novas profissionais, saber como o Maranhão está se comportando na área de engenharia, para onde essas mulheres estão indo, onde elas estão atuando. Então, isso foi uma coisa que me marcou bastante no programa Mulher. Foi uma experiência muito boa. E assim, vale lembrar, né, que tu trouxe mais à tona outra coisa que eu ainda não tinha comentado, né? Nós temos no nosso quadro de inspetores do CREA, inspetoras também, né? A Sailândia é comandada por duas mulheres, né? A Carol e a Mirtz. Balsas. Balsas, a Geiva. Em Caxias, a inspetora adjunta é a Islana. Bacabal, a titular é a Elaine e a adjunta é a Natália, né? E por aí vai. Fora as outras pessoas Nádia, fora as outras pessoas que compõem o comitê gestor, que são de outros municípios, como você citou, né? A inspetora Paloma, que é de Presidente Dutra, a Tamires, que está lá em São Domingos, né? E assim, a gente tinha lá em Imperatriz, né, até um tempo desse atrás, uma inspetora com uma amiga nossa, só que ela faleceu, que é a Isabela. Então, assim, a gente tem dado, sim, oportunidade para que as mulheres participem da nossa gestão. E é como a Alessandra falou, é por competência, não tenho dúvida disso, né? E continuando aqui, tem uma pergunta para nossa amiga Alessandra, que também faz parte do comitê gestor do Programa Mulher como vice-coordenadora junto com Natália. E assim, qual foi a sua experiência de fazer parte do comitê gestor? Quando a Natália me convidou, eu fui participar, primeiro a convite para assistir justamente o encontro, né, que a Luciana, junto com a Natália,
participaram, organizaram, né? E a partir daí eu também me encantei pelo programa. E aí tivemos aquele pensamento no ano seguinte, né? Após isso, aí a Natália pegou, vocês fizeram aquele almoço, né? A gente se juntou e decidiu manter o programa num novo formato. E são fases do programa. Iniciou com a Luciana para que todos conhecessem o que é realmente o programa Mulher dentro do sistema. A Natália começou a expansão ali, e eu acho que essa nova gestão que está vindo é manter essa expansão, fazer com que mais pessoas venham para o sistema, e aí sim consigam ter o seu pôr do sol. Pôr do sol, por quê? Porque através do programa Mulher, ela vai conseguir ter os cursos necessários, através do próprio sistema, ter o apoio necessário. A gente tem que falar também da violência que acontece dentro da realidade feminina, né? Isso não é uma realidade só da engenharia, mas saber que dentro do sistema da engenharia ela pode ter apoio nisso e que isso não deve ser aceito de forma nenhuma. Os assédios estão aí. E aí as pessoas se sintam seguras, as mulheres se sintam seguras, nossas engenheiras se sintam seguras em denunciar, que existe um modo legal de parar qualquer. E o programa Mulher também está para isso. Então, assim, são fases e o programa ele foi bem feito, foi bem estruturado, foi bem acompanhado por você, que deu o suporte necessário para que todas nós fizéssemos essa divulgação. E isso vai continuar, eu acredito que vai continuar para que mais engenheiras se aproximem do sistema, através das entidades. A engenharia ambiental está aí buscando seu espaço, tentando ampliar ainda mais. Fica o convite já aqui para quem não está cadastrado, que venha se cadastrar, se associar na nossa associação, tá bom, gente? É isso aí, gente. E aí tem mais perguntas, né? E continuando naquele mesmo sistema, né? Passar para a Luciana a bola. Na tua opinião, Luciana, qual a principal contribuição do programa Mulher para as profissionais do sistema Confea, CREA e Mútua? Eu penso no, como eu já disse, o acolhimento. Elas saberem que elas não estão sozinhas nessa jornada. Aí isso eu acho que as deixa mais seguras, né? A gente fala muito do programa Mulher porque a gente fala da equidade de gênero e empoderamento. O empoderamento, eu já acredito que elas tenham, porque muitas Sim. mulheres hoje já são mais seguras de si, Com né? São boas certeza. profissionais, procuram sempre estar melhorando se capacitando cada vez mais. E a gente fala na equidade. Aí entra na equidade aquela situação. Eu falei isso, inclusive no evento que a gente fez, o que era necessário. O nosso plenário sempre foi muito mais homens. Então, quando eu comecei na Câmara de Civil, eu era sozinha. Então, acho que por 2 anos ou 3 anos eu fui sozinha. Depois entrou nossa amiga Natália, que me fez companhia. Mas, assim, inicialmente, era um desafio grande estar sozinha ali no meio daqueles profissionais, né? Profissionais excelentes que a gente vai aprendendo ali em umas reuniões que a gente tem, em uma conversa a gente aprende bastante coisa. Mas a gente fala de equidade de gênero e aí a nossa entra a colocar essas mulheres na nossa plenária. É que elas entrem, e eu falo muito sobre isso. Vamos entrar nas entidades, vamos se associar, vamos participar, porque não basta se associar. Sim. Porque existe uma eleição, e aí no momento que ela ocupa esse espaço, ela está lá dentro, ela procura essa aproximação, a probabilidade que ela seja eleita dentro da entidade de classe e possa representar essa entidade junto ao plenário é muito maior. Então, que a gente trabalhe muito essa equidade de gênero no nosso conselho e na nossa vida como um todo, em profissionais, onde a gente possa ocupar nossos espaços de forma muito confiante. E que mensagem você deixaria para as mulheres que ainda não participam das ações do programa Mulher? Que venham conosco, né? Que continuem participando, que se motivem, que se inspirem nas nossas histórias, porque eu digo sempre, eu estou aqui hoje, mas o de ouvir alguém falando e me motivei para isso. Então eu digo, se alguém foi capaz, eu também serei capaz. E é isso. Gente, sintam-se abraçadas, sintam-se lembradas, sintam-se amadas, sintam-se capacitadas, porque vocês têm condição e podem vencer, assim como a gente vem vencendo ao longo da nossa trajetória aí profissional. Natália, na tua concepção, qual foi a principal contribuição do programa Mulher para as profissionais do nosso sistema? O programa Mulher, ele tem várias contribuições, várias. E uma das coisas que eu gosto muito do programa agora
agora não sempre, né, que a gente tem trabalhado alguns assuntos que não somente voltado para a questão da capacitação técnica, porque a gente já sabe que essa engenheira, ela já vem de uma capacitação técnica, porque ela já fez engenharia, é uma engenheira que já busca uma pós-graduação, em especialização, mestrado, doutorado, a gente tem N situações, mas a gente já tem trabalhado no Programa Mulher outros itens, a questão do empreendedorismo, como mostrar aquilo que tem feito pelas redes sociais, como vender o seu negócio, como se posicionar. Então, a gente tem trabalhado isso no programa e eu tenho visto que isso é um ponto positivo também para o programa. E é uma coisa que eu destaco muito bem, né? Então, a gente tem a questão da capacitação técnica, a gente já passou por isso e vem passando, porque o ideal é que a gente sempre não deixe de estudar, mas o programa ele vem dando esse diferencial, trazendo essas outras áreas que a gente não aprende na academia. Agora você vai deixar a mensagem para as mulheres que ainda não participam das ações do Programa Mulher. Pronto. A mensagem que eu tenho para todas as engenheiras que estão aí nos assistindo nesse podcast maravilhoso, obrigada, Wesley, mais uma vez agradecendo, mas a mensagem que eu deixo é que venham participar, tenham a curiosidade de como funciona o sistema, o que o sistema tem a nos ofertar. Tem várias coisas, então para a gente conhecer tem que se aproximar, isso é importante, e eu acho que é bom também falar sobre as entidades de classe, mais uma vez reforçar, que a gente só vai conseguir ter mais visibilidade, mais fala dentro do sistema, se a gente se apropriar de algumas áreas, e uma delas são as entidades de classe. Então procurem as suas entidades de classe, procurem um Programa Mulher que a gente vai saber também instruir vocês, porque a gente já está no meio do sistema, né, do sistema Isso. Confea, CREA Mútua. Então, qualquer dúvida, procurem alguém do Programa Mulher, que vocês vão conseguir ter essa instrução de como participar mais do nosso sistema. Eu vou fazer as mesmas perguntas para Alessandra, que são concepções parecidas, mas num entendimento diferenciado, né? Na tua opinião, Alessandra, qual foi a principal contribuição do Programa Mulher para as nossas profissionais? Eu acho que, como a gente veio falando no princípio, primeiro conhecer o programa, né? Ela buscou identificar o que é o programa para a engenharia, para nossas engenheiras. Após isso, a gente tentou fazer com que elas tivessem a oportunidade, dentro do estado, em alguns municípios, se aproximar do programa. Então, isso fez essa aproximação para que ela chegasse até o sistema de fato e de direito. Então, essa maior ampliação para elas, nesse momento, se a gente conseguir ampliar para mais municípios, vai acontecer exatamente isso que a Natália está falando, que agora elas precisam estar na vitrine, de vender o seu trabalho, mostrar o quanto elas são competentes, mostrar que a empresa dela é importante, mostrar que aquele serviço que ela começou ali, que ela não está sozinha e que ela tem o sistema para mostrar para ela que o mercado do trabalho está aberto e que ela é competente. Excelente. Agora deixa uma mensagem para as mulheres que ainda não participam do Programa Mulher. Eu vou parafrasear com o meu presidente, ex-presidente e presidente futuro, vencer do Programa Mulher, tá? Vamos parafrasear com o CREA Júnior. CREA Júnior, vem ser CREA Júnior e vem para o Programa Mulher. Venham se filiar nas suas entidades, mas é como a Natália acabou de dizer, se você não sabe como fazer, procure o Programa Mulher, que lá você vai ter a orientação devida. E mais uma vez queria te agradecer a oportunidade. Deixa eu te dizer, o legal disso tudo, né, que Natália coordenou o Programa Mulher, agora coordena o CREA Júnior e está conseguindo trazer da base, que são as futuras profissionais do sistema, a conhecerem também o Programa Mulher. Agora mesmo, Natália vai ministrar uma palestra junto com a outra amiga nossa, engenheira Natália Lira, para o programa CREA Júnior, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres na Engenharia. Então, isso é muito importante, porque a gente já começa também a trabalhar, não só o Programa Mulher, depois da formação, mas antes, no momento do preparo, lá nas universidades. Isso é muito importante. Estamos entrando agora no quarto e último bloco, né? Que vai tratar do futuro e a inspiração, né? E aí eu vou começar a pergunta no mesmo sistema, na mesma ordem, né?
E vou começar com a nossa amiga Luciana. Como você enxerga a participação feminina na engenharia nos próximos anos? Com muito mais mulheres engenheiras, com muito mais profissionais, com mulheres cada vez mais seguras de si, com mulheres cada vez mais competentes, com mulheres cada vez mais direcionadas, com mulher. Aprendi agora aqui um pouco. Vamos lá, eu faço de novo, vamos lá. Como você enxerga a participação feminina na engenharia nos próximos anos? Com muito mais mulheres participando. Eu sei que o número hoje nas universidades a gente já tem que está subindo novamente, porque a gente teve um período aí que diminuiu, mas hoje a gente, graças a Deus, tem mais mulheres na formação. Sobre o CREA Júnior, que a gente tem trabalhado também, você, né, Natália, hoje como coordenadora, na próxima sexta-feira a gente vai ter um evento na UFMA Legal. sobre isso, e aí também fui convidada pelo programa, pelo CREA Júnior para participar, e aí o que a gente quer é exatamente isso, é sempre estar passando essas informações, trazendo mais mulheres profissionais para o sistema, trazendo mais profissionais, acolhendo mais essas profissionais para suas devidas atividades, e eu desejo que seja tudo de melhor, tudo que a gente possa oferecer de melhor para que essas profissionais se sintam cada vez mais acolhidas e cada vez mais merecedoras de tudo aquilo que elas vêm fazendo ao longo dos anos. Tem mais uma perguntinha para você, porque não é só conselho como exemplo. Que conselho você daria para uma jovem estudante que sonha em seguir a carreira na engenharia? Não desista dos seus sonhos. Eu sempre sonhei muito alto, e hoje eu vivo os meus sonhos. Agora eu vou passar a bola para nossa amiga Natália. Como é que tu enxerga, Natália, a participação feminina na engenharia nos próximos anos? Eu vejo que tem crescido muito, isso me deixa feliz, satisfeito, somente olhando vocês e todas as nossas colegas ocupando cargos que nunca na vida se imaginava sendo ocupada por mulheres. Como é que você enxerga a participação feminina nos próximos anos? Eu enxergo mulheres ocupando cargos de gestão, de liderança e não desistindo. Muitas mulheres hoje, apesar de a gente dizer assim, muitas mulheres já estão em cargos de liderança, mas muitas desistem. Desistem por N motivos, né? Questão de ter uma jornada dupla, de às vezes estarem sozinhas, às vezes nos seus lares, né? Eu tenho muito suporte familiar, eu acredito que isso faz com que eu também não desista. Esse suporte familiar de eu ter um esposo que é pai e que é esposo, que ele diz realmente eu sou esposo, e ele faz o papel dele também de pai. Não é o esposo que diz assim, eu vou fazer um favor para ti cuidando do nosso filho. Não, ele faz também o papel de pai. Por isso que eu consigo ter esse suporte familiar. E eu consigo dizer, eu não vou desistir aqui, porque eu sei que eu consigo. Mas só que nem todo mundo tem essa realidade que eu vivo. Muitas mulheres, elas desistem no meio do caminho, porque não conseguem por conta de N situações. Mas eu vejo que no futuro, algumas políticas públicas vão ajudar, como a Alessandra falou sobre as políticas públicas, isso é muito importante, vão ajudar essas mulheres a não desistirem por conta de qualquer motivo que seja. E a outra palavra que eu deixo é a segurança, ser segura daquilo que está falando, segura daquilo que está fazendo. Essa segurança ela é importante numa reunião, ela é importante num posicionamento, saber o que está fazendo e ter segurança disso, isso traz certeza. respeito até da equipe também. Com certeza. E que conselho você daria para uma jovem estudante hoje de engenharia, agronomia e geociência que sonha em seguir a carreira? Ai, achei tão legal essa história do sonho, porque o sonho tem sonho que você nunca sonhou e se concretiza. Tem coisas que se concretizam na sua vida que você nunca sonhou. E tem coisas que você sonha e aí tem um tempo certo de concretizar. Cada um com o seu tempo. Cada um tem seu tempo, e a gente falou isso agora há pouco, né? Verdade. Então, o conselho também que eu deixo é esse, né? De não desistir, de persistir pelos sonhos. Ele copiando, Luciana, mas eu acho que não tem frase melhor do que essa, que não desista, porque a vida da gente, ela é batalha constante em tudo que a gente faz.
e dentro em qualquer área da nossa vida, são batalhas, são lutas, e elas valem a pena quando a gente vê o resultado final. Com certeza. Agora a bola é para Alessandra, né? Alessandra, como é que tu enxerga a participação feminina na engenharia nos próximos anos? Como as meninas já falaram, né? A gente vê com muito entusiasmo, visto que a gente tem visto nas universidades que esse número aumentou. E no momento em que ele se aumenta, mostra o quanto elas estão disponíveis para esse mercado. Estando disponível para esse mercado, a tendência é ocupar mesmo os espaços que elas merecem, de acordo com o que elas escolheram nas suas áreas da engenharia. Qual conselho você daria para uma jovem que sonha ser engenheira? Eu acho que assim, parece a mesmice, mas é não desistir. Os empecilhos, eles vão acontecer. A vida da gente, ela tem todas as barreiras que você vai encontrar. Você vai encontrar barreira dentro da sua casa, você vai encontrar barreira no seu trabalho. Se você tiver uma jornada difícil, porque você está trabalhando e vai ter que estudar à noite, vai ser difícil, vai ser complicado, ou então você vai ter que largar de trabalhar para poder estudar. Então, dificuldades vai haver durante todo o percurso. Então, força, coragem. Você é do tamanho do seu sonho. Então, o seu sonho você vai buscar e botando Deus na frente, ele vai iluminar o caminho para você. Bote Deus na frente e vá com fé determinada que vai dar certo. É isso aí, a gente está chegando na reta final do nosso podcast, né? E eu vou deixar uma pergunta final para cada uma delas responder, né? Em uma palavra, Luciana, o que significa ser mulher na engenharia? Para mim é amor. Amor à profissão, amor que está tudo em volta. É, é amor, é só o amor mesmo pela profissão. Natália, em uma palavra, o que é ser mulher na engenharia? Difícil, né? Uma palavra difícil. Mulher na engenharia. Força. Força. Pronto. Eu tenho uma para depois força. falar para vocês, mas vou esperar vocês falarem. Alessandra, uma palavra que significa ser mulher na engenharia. Desafios. Pronto, eu tenho uma legal para vocês. Qual é? Determinação. Tá? Verdade. E assim, a Então, gente está chegando ao fim do nosso podcast. Eu quero agradecer imensamente a presença de todas vocês, parabenizar todas as mulheres engenheiras, agrônomas e geocientistas que fazem a diferença todos os dias no nosso estado, no nosso país. O Dia Internacional da Mulher na Engenharia, na verdade, é uma oportunidade para celebrarmos conquistas, mas também para valorizarmos e reforçarmos o nosso compromisso com mais inclusão, oportunidade e valorização profissional. E aí eu quero deixar aqui um obrigado a todos que nos acompanharam até agora e acompanhem a nós no próximo episódio do Papo de Engenheiro. Muito obrigado.